O Brasil é signatário da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. Essa iniciativa global tem como objetivo maior a cooperação internacional para o combate e a prevenção de atividades ilícitas, que no mundo cada vez mais globalizado ultrapassam fronteiras. Com 71 artigos, o documento determina uma série de medidas a serem adotadas tanto pelo setor público quanto privado. O documento foi assinado pelos países membros da ONU no dia 9 de dezembro de 2003, data que então passou a ser considerada como o Dia Internacional contra a Corrupção. O Além da Energia vai pegar carona nesse debate. Afinal, que políticas de integridade e governança corporativa têm sido adotadas nas organizações e como monitorá-las? Vamos nessa? Códigos de ética e conduta e conformidade, canais de denúncia anônima, são muitas as iniciativas adotadas pelas organizações que se comprometem em estabelecer padrões éticos rigorosos para todos os colaboradores. Uma pesquisa realizada pela consultoria Deloitte sobre os mecanismos de controle em 125 empresas do país mostra que 85% delas investem em medidas de prevenção e 71% oferecem até 20 horas de treinamento por ano aos colaboradores. Será suficiente? Quem nos ajuda nessa conversa é a Cristina Guiar, que é gerente de ética e LGPD da ENGIE, e o Caio Magri, que é diretor-presidente do Instituto Ethos. Sejam muito bem-vindos aqui ao Além da Energia. Bom, para a gente começar a nossa conversa aqui, eu queria já perguntar para o Caio. Caio, as empresas brasileiras, elas estão conseguindo construir essa cultura de práticas e relações mais éticas? Qual a avaliação que você faz? Olha, Bernardo, a gente está há algum tempo numa caminhada importante de aperfeiçoamento de mecanismos, aperfeiçoamento de políticas. A gente tem um marco regulatório fortemente indutor, né, fortemente pautado pela orientação, pela indução. É claro que ele também é um mecanismo de comando e controle. A lei anticorrupção é uma legislação que eu gostava muito quando o ex-ministro Jorge Raj dizia que era a lei da empresa limpa, né? Uma lei afirmativa, no sentido de dizer, olha, implemente isso que você vai ter um caminho interessante. Então, acho que a gente tem crescido. As empresas internacionais têm políticas mais antigas, não necessariamente mais consistentes, e a gente tem uma troca muito importante acontecendo em espaços como o Instituto Ethos. Eu já queria aproveitar também e estender essa pergunta para a Cristina. Cristina, falando aí dentro da realidade da ENGIE, quais são esses pilares éticos que têm pautado aí a atuação e as relações internas dentro da empresa? Obrigada, Bernardo. Obrigada ao time pelo convite e ao Sr. Caio por aceitar o convite. Bom, em relação aos pilares aqui da ENGIE, a gente tem que, antes de tudo, a ética ela está nas nossas atividades diárias. Ela não está só numa política, ela realmente tem que estar permeada em tudo que a gente faz. A política ela é clara, a gente tem tolerância zero em relação à fraude e à corrupção, e para a gente conseguir fazer que todo mundo entenda e ande da mesma forma, a gente tem os 4 pilares norteadores. O primeiro deles, então, é agir em conformidade com as leis e regulamentações. Ele é bem abrangente mesmo, ele pontua que a gente tem que estar atento às normas internacionais, que estamos como um grupo submetidos, como a Lei Sapin II, que é a lei anticorrupção francesa, a lei de dever de vigilância, que impõe a gente um cuidado na nossa cadeia, que essas pessoas, os parceiros, os fornecedores, subcontratados, eles têm os mesmos valores que nós, e também as normas nacionais, sejam elas de qual esfera, federal, estadual, municipal. E ele também impõe que a gente fique atento às normas éticas de cada unidade, cada profissional, como eu sou advogada, então as minhas regras éticas da OAB, se você é engenheiro ou do CREA, e ao programa de integridade do próprio grupo. O segundo é comportar-se com honestidade e promover a cultura de integridade. Aqui o que a gente faz é trazer a responsabilidade do programa para o colaborador e ao parceiro, para que ele tenha realmente a preocupação de aplicar os valores, como eu falei, né, da empresa.
O terceiro é ser leal, então honrar os nossos compromissos, independente de qual tamanho. E o último, que é respeitar os outros. A gente tem os nossos direitos, mas a gente também tem os deveres para exercer. O mais importante aqui é em relação à equidade e reciprocidade. Ficar atento, então, ao próximo, promovendo sempre a diversidade, ao combate à discriminação e ao assédio, promoção de um ambiente seguro para todo mundo trabalhar. Esses são os pilares. Se alguém esquecer de algum ponto, de alguma política, eu sempre brinco que volta aos pilares, que você vai estar tranquilo, você vai estar promovendo a nossa cultura de integridade. E como é importante, né, Cristina, os colaboradores conhecerem esses pilares, conhecerem as normas, o código de conduta, né? Acho que é um primeiro passo para a prevenção, inclusive, né? E aí, nesse sentido, queria até perguntar também para o Caio, além de prevenir, é preciso também que as denúncias, eventuais denúncias de irregularidades, elas sejam de fato investigadas, né? Não, quer dizer, surge e é preciso apurar, né? E aí, como é que as organizações elas estão nesse sentido? Elas estão preparadas para dar esse passo adiante? Ou seja, receber uma denúncia, investigar, apurar, dar o devido andamento para esse processo? Como é que você avalia isso? Bom, Bernardo, é bom a gente perceber, Bernardo, que ferramentas existem, mecanismos existem, cada vez mais, inclusive, você tem ferramentas de tecnologia da informação que são poderosas. A gente tem que combinar isso com a LGPD, ou seja, com a Lei de Proteção Geral de Dados, para que a gente garanta a integridade nesse processo. Portanto, são informações que estão dadas que você tem que utilizar. Então, essa não é a questão. A questão é, de fato, a decisão estratégica, corporativa, da alta direção, no sentido de tolerância zero. Né? A Cristina trouxe uma questão interessante, quer dizer, um grupo internacional, global, tem que fazer as leituras com relação às suas diferentes realidades, mas seria muito importante que empresas como a Engie, a sua inserção global é tão importante do ponto de vista socioeconômico e ambiental, que ter estándares que pudessem ser implementados em qualquer país, independente, especialmente de direitos humanos. Né? E aí a área de compliance, de integridade, precisa acompanhar, precisa estar presente, precisa aferir, né? Especialmente de direitos humanos, seja aquela garantia absolutamente para todos. Né? O que você garante na Itália, na Suécia, tem que garantir no Brasil. Né? Então, eu acho que a gente tem aí um desafio muito interessante e caminha-se, de alguma forma, para se estruturar nas empresas. Eu acho que essa é a inovação no momento, um processo de integridade, de transparência e de compliance com as suas ações internas, socioeconômicas e ambientais. Falando, então, de dia a dia, Cristina, o Caio levantou a importância da gente fazer esse acompanhamento, né, de ter na estratégia da empresa esse princípio de integridade, né? Você gostaria de fazer um complemento a esse ponto? O Caio, ele traz, então, uma preocupação muito grande que a Engie tem, de uma visão internacional, onde todos caminhem juntos, com o mesmo nível de exigência para todas as atividades que a gente desenvolve. Então, quando a gente fala de combate à corrupção, a gente realmente vê uma questão bem mais ampla do que simplesmente um crime de corrupção. A gente vê os efeitos que isso gera, como, por exemplo, a questão de violações a direitos humanos. Isso é uma preocupação ímpar do grupo e eu fico muito feliz em dizer que, como gerente, a gente tem total abertura com o grupo para poder voltar e falar, olha, neste caso, no Brasil, a gente precisa ou atuar de certa forma, ser mais exigente, ou a forma com que vocês estão pensando em fazer aqui não vai funcionar porque a cultura é de outra forma, podemos agir de outra forma, mantendo sempre o mesmo nível de exigência, seja internamente, seja de parceiros, fornecedores e subcontratados. Agora, Cristina, aproveitar que você já pegou a palavra, como é que a Engie tem feito esse acompanhamento dia a dia? Existem canais de denúncia? Que tipo de estrutura já foi montada para que essa integridade esteja ali garantida nos processos e nas relações? Perfeito. Bom,
como bem pontuado novamente pelo Caio, você pode ter um programa super robusto, mas se ele não for claro e todo mundo não entender o que é esperado da pessoa, ele não vai ser efetivo. E para isso você precisa do total comprometimento da alta e da média gestão, porque são eles os pontos que vão ditando. É para ele que você olha e você entende qual é o caminho que a empresa deve seguir, independente do que está escrito num papel ou não, certo? Então, o primeiro papel é esse. E aqui na Engie eles têm um envolvimento gigante em nossas atividades, sendo que em cada linha de negócio a gente tem um comitê de ética e a gente também tem um comitê de ética geral da Engie Brasil, onde todos os diretores-presidentes fazem parte. Ali eles fiscalizam e acompanham tanto as atividades quanto os incidentes que acontecem na empresa. Um outro ponto é a claridade das políticas. Elas devem ser de fácil compreensão e de fácil acesso. E também um acesso fácil ao departamento de ética. A gente não pode ser aquele departamento que simplesmente fala não, a gente tem que ser amigo, a gente tem que construir junto a estratégia. Os treinamentos, nós temos treinamentos que variam de acordo, tem o básico e tem o treinamento que varia de acordo com a complexidade e a exposição do colaborador. Tentamos sempre fazer campanhas extremamente criativas com a participação da alta, da média e de todos os colaboradores. Um que a gente se orgulha muito é o do Dia Internacional de Combate à Corrupção, que é o dia 9 de dezembro. Esse ano a gente está fazendo um jogo, queremos sair do debate de dentro do departamento, da companhia e chegar na casa dos colaboradores. E temos também o canal de denúncia, como você mencionou no começo, Bernardo. Ele é externo, temos 2, inclusive, um do grupo, que vai direto para o grupo, e um do Brasil, disponível para qualquer pessoa, 24 horas, 7 dias por semana, e todos os incidentes que chegam são tratados e são mantidos de forma confidencial. É, portanto, um sistema, né, Cristina? Eu estava falando aqui de exemplos de se existem canais de denúncia, enfim, mas não se trata só disso, de fato, né? Existe uma dimensão que é a dimensão pedagógica também, né? Que é de você preparar esse colaborador dentro dessa mentalidade, né? De integridade, de correção dos processos. E, Caio, queria aproveitar também para te perguntar o seguinte: a gente não está falando, obviamente, só das relações éticas internas ali da organização, né? Isso não se limita ao espaço da organização. Como é que você avalia a relação das empresas do país, de maneira geral, com as comunidades também em que elas estão inseridas? Bernardo, esse é um grande desafio, mas acho que a tendência, a Cristina disse um pouco dessa prioridade do olhar, dos mecanismos, das ferramentas, da busca pela transparência, da empresa na perspectiva de avaliação de impacto sobre direitos humanos. Isso tem que se aplicar de uma maneira muito eficiente, forte e clara nos territórios, né, onde você está atuando. A questão territorial é absolutamente fundamental, né? Tratar localmente. Tem questões que são culturais, tem questões que são necessariamente históricas, de uma formação histórico-social, antropológica, né? Das pessoas, das comunidades, dos povos, que você precisa entender e trazer isso para conectar com as narrativas que você tem sobre integridade, transparência, né? Ética. Então, nesse sentido, mais ainda, a área que trabalha com a gestão dos dados, das informações, o canal de denúncias. O canal de denúncias é um espaço muito importante para poder ser um lugar de acolhimento, de confiança, né? E de efetividade. E ele tem que estar aberto para a comunidade, e ela tem que ser convidada, convocada, alimentada com o estímulo de que ela se pronuncie, que ela se manifeste, que ela avalie, né? O canal, se você abre um canal, ele não necessariamente vai ser só sobre denúncias, ele pode ter outros campos afirmativos muito importantes de participação. Então, eu acredito que, para ser efetivo na sua causa, né, na sua causa estratégica, no seu objetivo, no seu propósito, a abertura e o funcionamento de um diálogo intenso e transparente com os territórios e as comunidades é absolutamente necessário nas bases éticas e de integridade, né? Então, de respeito,
né, de tolerância, de respeito e de reconhecimento da diferença. Eu acho que isso é muito importante. Isso faria com que a compreensão das comunidades sobre o que de fato está acontecendo na vida delas, na vida da natureza, ambientalmente, e a participação daquela empresa naquele local fique mais claro. E, Cristina, como é que você vê esse processo na Engie? Como é que a companhia tem construído essa relação com a sociedade, com as comunidades que estão ali no entorno, que estão ali no ecossistema, digamos assim, da companhia? E que desafios você vê nessa frente? Então, um dos grandes orgulhos que temos é sermos uma referência em relação ao desenvolvimento sustentável, mas isso por causa da forma íntegra que a gente atua. E não é possível a gente falar que a gente é íntegro sem realmente ouvir a comunidade onde a gente está inserido, certo? Não adianta a gente passar por cima do outro para simplesmente a gente construir o nosso business. Então, como o Caio bem pontuou, o nosso relacionamento com a comunidade, ele é muito baseado na ética, na transparência e na cooperação. A gente realmente, antes de todo projeto, seja de investimento, seja de doação ou patrocínio, ou até de responsabilidade social, a gente vai à comunidade, a gente faz as nossas pesquisas de base, conversa com eles, pontua que a gente tem os canais e estamos abertos para qualquer necessidade que eles estiverem, mas além disso, dessa análise prévia que a gente faz, tem também a questão da gente ter certeza que quem a gente vai trazer para trabalhar com a gente esteja de acordo com os nossos valores. De novo, trazendo a responsabilidade para o fornecedor, para o parceiro de investimento, de que não é só a Engie, é uma responsabilidade de todos, da Engie, do parceiro e da comunidade, trabalhar nesse desenvolvimento sustentável, nesse futuro sustentável. Agora, em relação ao desafio, eu vou te falar que, por mais que a gente seja signatário do Pacto Global, né, de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e também do Pacto em relação à integridade e combate à corrupção do Instituto Ethos, a gente vê que o mercado ele mudou em relação ao business, em relação à forma de fazer, né, os negócios, mas a gente garantir que as coisas continuem com a excelência que a gente preza. Isso é um desafio, porque os nossos valores são muito altos. E você exigir, e você monitorar, e ter certeza na confiança do seu colaborador, do seu parceiro, é um desafio. O outro ponto que eu acho que para a Engie é em relação ao porte da empresa. Nós somos uma empresa que estamos em diversos pontos do Brasil, como um todo, e ter certeza que todo mundo está caminhando junto, com a mesma compreensão, com os mesmos valores, e puxando para si a responsabilidade do programa, da ética, isso é também um ponto que a gente trabalha diariamente aqui na Engie. A gente está no finalzinho do episódio, mas eu queria ouvir uma frase mesmo, é um desafio, uma frase de cada um de vocês para essa semana que a gente está celebrando, digamos assim, esse Dia Internacional contra a Corrupção. Qual que seria a mensagem primordial que vocês transmitiriam nessa data? Podemos começar com o Caio. Bom, eu diria que a transformação cultural necessária precisa ter o protagonismo das empresas. A transformação cultural necessária para a sociedade ser mais ética e íntegra precisa do protagonismo das empresas. Cristina? Eu diria que entenda o seu papel. Entenda que a empresa ela é feita por nós, colaboradores. Então, veja os valores que você prega no seu dia a dia. Caminhe junto com a empresa em prol de um desenvolvimento sustentável. Bom, com essas mensagens, então, eu queria encerrar o episódio. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas queria agradecer muito a colaboração do Caio e da Cristina, que estiveram aqui compartilhando tanto conhecimento com a gente. E voltem sempre, claro. Obrigado, viu? Obrigado, Bernardo. Obrigado, Cristina. Prazer. Obrigada, Bernardo. Obrigada, Caio. Prazer. Agora, vamos saber o que mais é notícia na Engie. 38% da energia consumida no país já é comercializada no Mercado Livre. Isso representa quase 29 mil unidades contratando nesse ambiente.
O dado é da Associação Brasileira de Comercializadores de Energia, a Abracel. Ainda de acordo com a instituição, entre agosto de 2021 e agosto deste ano, a quantidade de clientes do Mercado Livre cresceu 19%. No setor industrial, 88% do consumo é realizado nessa modalidade. Segundo o cálculo da Abracel, o desconto médio é de 40% no preço da energia. O maior torneio de tênis da América do Sul, o Rio Open, contará com a parceria da Engie mais uma vez no processo de descarbonização do evento. E, novamente, uma das metas será de neutralizar também as emissões geradas no deslocamento do público. Para participar da iniciativa é necessário acessar o site neutralizariopen.com.br e registrar o código do ingresso para calcular as emissões do transporte. Paralelamente, o evento seguirá um plano estratégico que contempla uma série de ações sustentáveis, como o uso de copos reutilizáveis nos bares e a destinação de resíduos orgânicos para compostagem. O Rio Open será realizado entre 14 e 20 de fevereiro, no Rio de Janeiro. A Engie concluiu a modernização da rede de iluminação pública de Petrolina, em Pernambuco, onde é concessionária desde abril do ano passado. Ao todo, foram instaladas 35 mil luminárias de LED, além da implantação de sistemas de telegestão nas principais avenidas da cidade e projetos de iluminação de monumentos e pontos turísticos. As melhorias representaram um investimento de 32 milhões de reais e poderão gerar uma economia de até 50% na conta de luz do município nos próximos anos. Atualmente, a Engie opera 130 mil pontos de iluminação no país e se prepara para iniciar a operação em Curitiba. Líder em energia renovável no Brasil, a companhia desenvolve soluções para tornar as cidades espaços mais inteligentes e com maior eficiência energética. No site da Engie você encontra mais notícias sobre o setor de energia, cidades inteligentes e transição energética. Para quem já nos acompanha, não esqueça de curtir e seguir o canal da Engie no YouTube. Acompanhe também o podcast nas principais plataformas de áudio. Até mais, tchau!